entrando à medida que Vai for. entrando de acordo. Tá, então vamos lá. Bem-vindo, você está no É Quarentena. E a gente queria saber um pouquinho, assim, para a gente começar, né? Quem que é você? Quem que é o professor Diego, o doutor Diego? Vamos lá. Primeiro eu agradeço pelo convite, né? Assim, de estar contribuindo com vocês nesse projeto, um lindo projeto, na verdade. Assim, parabenizo pelo projeto, né? Pelo projeto que reúne discussões sobre meio ambiente no Brasil de modo geral. E assim, fico feliz porque pelo convite também, pelo reconhecimento. A minha aluna entrou em contato com vocês, até a Adriana, e fiquei muito feliz por isso, né? Assim, mas eu vou me apresentar. Então, eu sou o professor Diego, né? Eu sou engenheiro florestal, eu sou do estado do Amapá, tá? Sou formado pela Universidade do Estado do Amapá, engenheiro florestal, sou mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutor pela Universidade Rural de Pernambuco. Hoje, né, atualmente, na verdade, eu sou professor e diretor de ensino do campus do Instituto Federal do Amapá, campus Laranjal do Jari. Assim, as atribuições que eu tenho lá, na verdade, é cuidar do ensino do campus Laranjal do Jari, lá no interior do estado do Amapá. E assim, tendo essa abertura de também de vocês conhecerem o nosso pouquinho campus Laranjal do Jari, é muito interessante para a gente. Então, essa oportunidade é única aqui para a gente poder apresentar um pouquinho do nosso campus, tá? E estou à disposição de vocês. Perfeito, Diego. Assim, a gente estava numa discussão recentemente sobre o que faziam alguns tipos de engenheiro que tinham relação com preservação ambiental, né? E uma da discussão que a gente acabou tendo numa dos nossos papos lá atrás foi o que o engenheiro ambiental, o engenheiro florestal fazia, se era a mesma coisa que engenheiro ambiental, porque a gente não ouve muito falar sobre o Sim. que é o engenheiro ambiental. Tá vendo? Até eu fico confusa. Florestal. O que você faz? O que faz engenheiro florestal? Só pra gente se situar um pouquinho. Tá, vamos lá. O engenheiro florestal, ele é um engenheiro que lida diretamente com a floresta, né? Então ele é o profissional que vai lidar diretamente com a minimização do impacto dos recursos naturais, entendeu? Então, assim, o engenheiro florestal diferente do ambiental, ele tem uma relação direta com a floresta. Então, trabalhar com o manejo, com a conservação do recurso natural e com a preservação do meio ambiente é papel do engenheiro florestal. Entendi. E parte do porquê que, né, você acabou ficando famoso, assim, né? Vamos dizer famoso, principalmente aqui entre a gente, foi porque essa carreira, né, e principalmente trabalhar num IFE, te levou a fazer uma expedição encontrando árvores gigantes, né? E aí a gente queria muito saber um pouquinho de como é que foi essa saga, o que são árvores gigantes, por que qualquer árvore não pode ser considerada gigante, ou nem toda árvore é considerada pequena. E um pouquinho pra Bacana, gente. bacana. Primeiro, na verdade, assim, a expedição, né, a expedição Jari-Paru, ela surge. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma apresentação para vocês que ela surge através de um projeto, né, original do INPE, na verdade, cujo professor coordenador geral da expedição, que é o professor Eric Basto Gorge, da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, em Murici, ele coordenou, né? Eu, né, não estou famoso, né? Eu fui participante dessa expedição. A expedição, na verdade, o IFAP, Campos Laranjal do Jari, foi convidado justamente por ser o único instituição de ensino a estar ali na região do Vale do Jari. Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês que ali naquela região do Vale do Jari é a região onde tem as maiores riquezas de árvores gigantes da Amazônia. Então, de modo geral, as árvores cresceram ali, a gente chama de verdadeiros santuários ecológicos.
a relação de gigantismo naquela região ela é muito grande. Pode estar relacionada a fatores climáticos, a fatores de solo, a fatores de vegetação propriamente dito, mas aí que um conjunto de pesquisadores do Brasil e do mundo vai precisar, na verdade, estudar essa relação, né? E assim, para a gente foi muito gratificante encontrar essas árvores ali naquela região, porque permite ali na região, naquele verdadeiro santuário ecológico, a gente não tem uma única árvore, a gente mais tem um conjunto de várias árvores gigantes naquela região, né? E vocês vão conhecer um pouquinho daqui a pouquinho. Muito maneiro, muito maneiro. Eu ia até te falar que a gente pode sim começar já com a apresentação para a gente ter assim essa visão Um geral de panorama. como é que foi a expedição. Então, se quiser já compartilhar com a gente, vai ser bem legal. Aí tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, ó, a apresentação eu vou compartilhando e vou deixar aberto para perguntas, né? Se na hora que vocês quiserem me interromper e perguntar, vocês podem perguntar, tá bom? E aí a gente pode intercalar então entre perguntas e apresentação. OK? Vamos Perfeito. lá então. Vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro vou colocar aqui o som. Pronto. Estão conseguindo ver a apresentação? Tranquilo? Tá, então vou mostrar aqui para vocês primeiro a expedição, né? A expedição Jariparu, ela foi realizada aproximadamente em agosto de 2019, né? E ela é uma expedição que, como você falou, ficou famosa, né? Porque teve uma repercussão tanto nacional como internacional, né? As árvores gigantes da Amazônia. Inclusive, lá para a região lá nos Estados Unidos, a relação de gigantismo para as sequoias gigantes, aquilo é motivo de orgulho para aquela população. Então, para a gente também é motivo de orgulho. A gente preservando a Amazônia mostra a importância da preservação da Amazônia, a gente tem relação de gigantismo nessa região. Mas, enfim, eu vim falar um pouquinho da expedição, né? A expedição, ela surge, na verdade, como um projeto, né, como eu falei anteriormente, lá que foi coordenado inicialmente pelo professor Dr. Érico Bastos Gorge, da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha, em Murici. Diego, Né? só deixa eu explicar um pouquinho. Você consegue botar no modo apresentação pra gente? Que acho que fica mais fácil a visualização. Pronto, Isso, consigo. perfeito. Obrigada. Perfeito. Então, pronto. O projeto ele surgiu através a expedição, na verdade, foi coordenada pelo professor Érico Bastos Gorge, e ele, na verdade, só que o encontro dessas árvores gigantes na região, ele surge de um projeto coordenado pelo INPE, na verdade, cujo professor Érico Bastos participou, e que ele visou o monitoramento da biomassa florestal. O que seria essa biomassa? Seria uma massa da floresta correspondente a tudo que tem na floresta, galho, folha, enfim, correspondente a essa árvore. Então, ele fez um monitoramento da biomassa florestal da Amazônia. Então, através de um aerotransporte, um LiDAR, né, que é um avião que ele tem um suporte dentro dele que ele emite laser a cada milésimo de segundo, ele conseguiu mapear em 3D essas regiões ali no vale e conseguiu, numa relação lá nesse projeto do INPE, encontrar árvores gigantes nessa região. Na verdade, não foi uma, não foi duas, foram várias árvores gigantes nessa região. Então, o que acontece? Ele sobrevoou, fez mais de 1000 voos nessa região, né? Só que esses 1000 voos, teoricamente, parecem muitos, né? Para a Amazônia, mas a gente está representando somente 0,01% da Amazônia. Para vocês entenderem a dimensão da Amazônia. Então, é possível que eu tenha outras árvores na Amazônia com dimensões maiores? É possível. Nosso monitoramento, na verdade, ele representou somente 0,01 da Amazônia, o monitoramento feito pelo INPE. E isso demonstra, na verdade, lidando com esses dados, que eles encontraram coisas extraordinárias naquela região. Aí surge o IFAP. O IFAP, na verdade, ele foi convidado pelo professor Perseu, da Universidade do Estado do Amapá, para coordenar esse projeto. Então, quem coordenou o projeto da expedição lá foi o IFAP Campos Laranjal do Jari,
por ser sede naquele município, por lidar diretamente com as atividades ali, a proximidade pelas comunidades locais ali presentes. Bom, enfim, eu vou ser bem razoável. Então, essa imagem aqui, ó, ela representa, na verdade, o monitoramento do LiDAR em 3D. Assim, dado esse monitoramento, permitiu que a gente fizesse uma dimensão da árvore. Aqui é a altura da árvore. Então, essas árvores maiores, de 88 metros, a árvore maior que foi encontrada naquela região, 88 metros, né? Ela foi lida através de um laser, né? Que é a tecnologia LiDAR, e ela permitiu mapear essas árvores nessa região através de uma dimensão 3D. Mapeado. Isso daí a gente precisava ir em campo, então, para confirmar se essa árvore realmente era uma árvore, né? Se aquela relação poderia ser uma estação de energia, poderia ser outra coisa. Mas ali naquela região, no meio do nada, era realmente uma árvore. Então, o que aconteceu? Aí, o professor Eric entra em contato com a gente lá do IFAP, Campos Laranjal do Jari. Tendo nessa região, onde ficava essa árvore de 88 metros de altura? Na região conhecida como Floresta Estadual do Paru, uma unidade de conservação de uso sustentável, né? Dentro dessa unidade, aqui nessa unidade, entre a região do Amapá e do Pará, está a árvore gigante, a maior árvore da Amazônia já encontrada. Tá? Para a gente encontrar essa árvore, a gente precisava de alguém com experiência para lidar, para levar a gente até essa árvore, né? E aí que surge diretamente a relação do IFAP, Campos Laranjal do Jari, com as comunidades locais. Aí surge uma comunidade local muito interessante, tá? Que é a comunidade São Francisco do Iratapuru, numa reserva de desenvolvimento sustentável no sul do estado do Amapá. Essa comunidade que fica dentro da reserva, ela trabalha com a produção do extrativismo da castanha do Pará, ou da castanha da Amazônia, se vocês preferirem. Essa comunidade foi primordial para o sucesso da expedição, né? Então, só para a gente entender um pouquinho da comunidade. Então, a gente teve que selecionar, né, 12 comunitários para participar dessa expedição, né? Comunidades, como eu já falei anteriormente, essenciais para o sucesso da expedição e verdadeiros guardiões da floresta. Vocês vão entender isso ao longo da apresentação. Eu preciso mostrar para vocês um pouquinho dos pesquisadores que participaram da expedição, né? O professor Dr. Eric Bartos Gorges, da Universidade Federal do Vale do Questionhone, Murici. O professor Diego, da Universidade do IFAP, Campos Laranjal do Jari. O professor Dr. Marcos Vinícius, na verdade é pesquisador da Embrapa Acre. O professor Perseu Aparício, da Universidade do Estado do Amapá. O professor Robson Borges, da Universidade Estadual do Amapá. A professora Eugliane Campelo, da Universidade Federal do Amapá. Tá? Aí a gente teve também a participação, né, de pesquisadores britânicos, né, da Universidade de Cambridge e da Universidade de Oxford. Dr. Tobias Jackson, né, da Universidade de Cambridge, e o Dr. Sami, né, da Universidade de Oxford. E a gente teve pessoas que nos ajudaram também nas escaladas dessa árvore, porque para a gente poder validar que essas árvores tinham 88 metros ou mais, ou próximo de 80 metros, a gente precisava de escaladores, né, que pudessem nos ajudar. Então, o professor, né, e pesquisador também, o mestre Jonathan Gomes, nos ajudou nessa tarefa. E o escalador de árvore, esse cara aqui foi muito importante, né, ele é de Manaus, para escalar a árvore. Quem teria coragem de subir numa árvore de 88 metros de altura? Né? E como ele ia fazer essa subida? Isso é muito interessante, eu vou mostrar para vocês. Esse escalador ele pertence a uma empresa, né, Amazon Tree, que gentilmente participou ele junto com a gente da expedição. Tá? Bom, quem participou das expedições? Várias instituições. Dentre elas, a Coordenação Geral do Vale de Jequitinhonha, e destaco também a Universidade, o INPE, né, Instituto de Pesquisas da Amazônia, né, coordenado geral, a Universidade de Cambridge, de Oxford, o Instituto Federal do Amapá,
órgãos do governo, a Secretaria do Estado, Governo do Estado, a RDS do Iretapuru, o RURAP, né? A Embrapa, a Unifap, a UEAP e a Amazon Tree, né? Só para a gente dar quem participa dessa descoberta, né? Para a nossa segurança, a gente precisava levar alguns bombeiros, né? Esses bombeiros aí, ele foi na expedição no intuito, né, de dar esse suporte, porque nessa região, vocês vão ver nos vídeos, que ela é muito com várias corredeiras e muitas pedras durante o rio. A gente precisava subir o rio, né? Então a gente precisava de segurança. Então a gente teve a participação de 3 bombeiros. A gente falou que a gente ficou famoso, na verdade, a reportagem sai no Globo Rural, justamente, né, mostrando, contando com essa equipe de reportagem, né, excelente, né, que faz que o José Raimundo apareça, né, nosso câmera, o nosso editor, o nosso auxiliar, que permitiam, enfim, que a nossa expedição chegasse a uma abrangência nacional e internacional, né? Essa é a equipe completa, né? Os 12 comunitários, os pesquisadores, né? Aí vocês podem ver os vários, muito felizes porque a gente estava vindo do mato. E agora, o mais interessante é que eu mostro para vocês alguns pontos muito interessantes, que são os vídeos. Então, eu vou pedir uma licencinha e vou mostrar os vídeos para vocês. O nosso grande desafio era subir o Rio Jari, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer e me interromper, tá? Então, a gente teve alguns locais muito peculiar, né? Que foi uma localidade conhecida, uma corredeira conhecida como Itacará, que a gente precisava passar essa embarcação por cima, né, da terra, as embarcações, porque não tinha outro meio de passar. Era uma corredeira que não permitia que a gente passasse. Eu vou mostrar primeiro o vídeo aqui para vocês, vou dar um stop na apresentação e vou mostrar aqui o videozinho para vocês ficarem animados. Se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, viu? Eu tinha algumas para fazer, mas eu vou esperar até o finalzinho, que aí dá para responder tudo de uma vez. Mas se a galera quiser perguntar, pessoal, vai em frente. Tá bom. Tá bom. Primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês o nosso grande desafio foi, na verdade, puxar as embarcações ou levá-la em ombro, né? Eu compartilho esse vídeo com vocês e vocês observem, então, o primeiro grande obstáculo para a subida do Rio Jari. Um lugar chamado como Itacará. A gente precisava empurrar embarcações, né, por terra para poder subir. Tá muito bem, porque o áudio do Tá bom. Aí, se você for falando no meio do vídeo, acho que é mais fácil abaixar um pouquinho o áudio do vídeo. Tá bom. Eu vou passar aqui de novo e vou deixar o vídeo passar, depois eu falo, então. Tranquilo. Pronto, assistem o vídeo. Esse foi o nosso primeiro grande obstáculo, né? Passar as embarcações, foram 4 embarcações, pelo local chamado Itacará, que só passava pelas terras. Então a gente precisava levar essa embarcação empurrando. É a única forma, né? Ali tinha
um veículo que nos permitiu, nos ajudou a levar a embarcação. Certinho? Então, eu vou aqui voltar para a apresentação e vou mostrar para vocês um próximo... Vou mostrar para vocês um próximo vídeo, né? Que ainda mostra a dificuldade de subir o rio, que é chamado Mucuru, né? Vocês podem observar que são nomes indígenas, né? Dos locais. Então, a gente precisava subir esse local. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um local específico, né? Nesse vídeo que eu vou compartilhar para vocês assistirem os desafios de subir esse rio. Vocês podem fazer pergunta. Diego, acho que você congelou. Legal, né? Deu uma congelada, mas tá tudo certo. Voltando. Tá pronto. Então, a gente voltou aqui para 2 pontos. Vocês viram que o nosso desafio para subir o rio não era tão fácil assim, né? Então, a gente encontrou lugares, locais que a gente precisava ou empurrar a embarcação ou subir com a embarcação mesmo. Aí conta muito com a habilidade das comunidades locais que já trafegam nessa região para a coleta do extrativismo da castanha do Pará. Aí eles foram essencial. Eles são verdadeiros guardiões da floresta, né? Então eu vou mostrar mais assim, ao longo da expedição, a gente entrou em um lugar maravilhoso, né? Área de preservação ambiental, onde a gente encontra vários tipos de animais, vários, né? Dentre eles, né? A lontra, a ariranha, a onça, né? Eu vou contar uma história interessante da onça para vocês, né? Para vocês ficarem animados. Chegou a ver veado, macaco prego, bugio, né? O bugio, a anta, araras, muitas araras, né? Araras azul e amarela e vermelha e vários pássaros mergulhões também. Então a gente viu ao longo da nossa expedição vários animais, né? Que reflete que naquela região é uma região muito bem preservada, né? Que provavelmente poucas pessoas no mundo acessaram ali, né? Então, na verdade, intacta. De modo geral, a região que a gente foi, de modo intacto. Aí teve muitos animais. Então, a gente, inclusive, olha um peixe pequenininho aqui na Amazônia, né? Então, essa grande dimensão de espécies de animais, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo, vou parar a apresentação e mostrar um vídeo, inclusive, de uma anta que a gente conseguiu filmar, né? Um casal de anta, muito bacana, né? Que ela estava atravessando o rio tranquilamente, a gente estava passando pelo rio e verificou esse casal de anta passando. Eu vou mostrar para vocês aqui. Sensacional. Diego, deixa eu só te falar. Ah, não tem. Não tem não. É que assim, o Zoom, ele tem 40 minutos gratuitos de vídeo, né? Ah, tá. Esses 40 minutos ele vai fechar. E a gente tem menos de um minuto agora. Então, o que eu ia falar? A gente vai usar o mesmo link para entrar aqui de novo. E aí a gente continua como se nada tivesse acontecido, tudo bem? Tá ótimo. Como falta um minuto, acho que não vai dar para passar o vídeo já agora. Então a gente faz esse novo ciclo.
Eu vou fechar a Tá sala bom, aqui e aí todo mundo tá acessa bom. o mesmo link que entrou para estar aqui. Fechou? Tá ótimo. Vou Pode fazer isso deixar. então. Vou fechar a sala e vejo vocês em segundos. Tá bom. Tá? É o vídeo do animal que a gente já observou lá, né? Deixa eu mostrar aqui. Então, esse daí a gente observou um casal de anta, né? Para vocês observarem aí, né? Como é bonito essa região. Aí, ó. Então, aí é o nosso bichinho, né? Que a gente observou. Além desse animal, né? Que a gente observou, que é a anta, a gente observou a onça, por exemplo. Teve um dia, né? Que os meninos saíram para fazer um passeio na embarcação e a onça praticamente dormiu do outro lado da ilha que a gente estava, né? A gente dormiu de um lado e eles observaram a onça do outro lado, né? Nesse dia, ninguém dormiu, né? Não tem como. Então, a gente observou. Não, mas assim, é animal, né? Provavelmente nunca viu um homem, né? Então ficou ali assustado também, né? O animal nessa condição. Mas nesse dia específico ninguém dormiu em virtude disso. Tá bom. Vamos, vamos voltar para a apresentação, então. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, a nossa apresentação, né? Aí a gente chega, né? No verdadeiro, a gente sai, na verdade, em procura de uma única árvore de 88 metros de altura, né? E, na verdade, a gente não chega em uma única árvore. Em via das dúvidas, a gente não... Essa primeira expedição, em virtude dos fatores é, de operacional, na verdade, a gente não conseguiu chegar na árvore de 88 metros, né? Ela ficava... A gente chegou numa árvore e subiu na árvore de 82, a maior que a gente mediu e subiu foi de 82 metros de altura, né? A de 88 metros que a gente não conseguiu chegar, estava previsto para a gente chegar esse ano, mas a gente vai lá ano que vem. Ano que vem a gente vai achar essa árvore de 88 metros, né? E a gente vai, de modo geral, a maior árvore da Amazônia. Mas os dados do LiDAR confirmam que essa árvore é de 88 metros de altura, né? Mas quando a gente chega nessa região, a gente encontra verdadeiras árvores gigantes, né? Não são uma, não são duas, são várias árvores. São mais de 15 árvores que a gente monitorou nessa área, né? E, para nossa surpresa, todas são angelins vermelhos, né? Que é a Diniza excelsa. Né? Muito interessante para a gente. Alguém ia fazer uma pergunta aí? Eu acho que a Elizabeth desmutou o microfone. Ele quer perguntar? Não? A Francisca perguntou o nome da árvore, que ela não conseguiu entender. A árvore é angelim vermelho. Nome vulgar dela. O nome científico é Diniza excelsa. Não é complicado, né? Eu ia Mas te perguntar. Ai, pode falar. não, é interessante mencionar que esses angelins vermelhos, eles são de valor madeireiro para a região, né? Ele, assim, a gente encontra essa árvore em uma área intacta pelo homem, né? Aí ela é de interesse madeireiro, é uma árvore de boa qualidade e densidade da madeira, mas, de modo geral, ela está numa área que são angelins vermelhos de interesse comercial, né? Mas, enfim, pode perguntar aí. Eu até ia trazer essa discussão, mas eu vou, como acho que eu imagino que seja uma discussão um pouco mais extensa, né? Essa preocupação com madeireiros ilegais por lá, etc, etc, etc. Eu acho que é melhor a gente deixar mais para o finalzinho. Mas eu queria perguntar, você já tem alguma noção do porquê que essas árvores são tão gigantes? Como é que elas chegaram a esse tamanho? E qual que é o padrão, né, de altura média dessas árvores? E se essas daqui, que são... esqueci o nome. Não sei o que é vermelho, são exceção, essas árvores que vocês encontraram, que são maiores se elas são exceção na espécie dela.
Tá, vamos lá. Ótima pergunta, na verdade. Em média, na Amazônia, as árvores têm em torno de 60 metros de altura, né? Essas árvores, essas árvores, em média, na Amazônia, as árvores têm 60 metros. Essas árvores cresceram 20 metros acima, né? Para você ter noção, 22 metros acima, no caso. Então, são árvores que estão do tamanho extraordinário, né? Surpreendente, coisas da natureza, né? São árvores que a gente está agora, um conjunto de pesquisadores está estudando essa relação de gigantismo, né? Ou como uma árvore com essa dimensão consegue se manter em pé, né? Você sabe, de modo geral, sabe que ela vai conduzir a água, ela vai para sua copa, para poder obter nutriente, e de modo geral, o grande desafio é o que explica essa relação de gigantismo nessa região específica, né? Pode ser associada à genética dessas espécies, pode estar associado a fatores de solo ou de clima. Agora é um grande desafio para a gente estudar por que essas árvores crescem tanto nessa região, né? De modo geral, é isso. O Pedro fez uma pergunta. Por que essas árvores são consideradas árvores gigantes, já que aparentemente, do ponto de vista do homem, uma árvore já é bem grande, né? Então, Pedro, assim, a relação de gigantismo com essas árvores é como eu falei anteriormente, essas árvores na Amazônia, em média, a altura delas são de 60 metros, de 45 a 60 metros. Então, essas árvores cresceram muito mais do que o normal. Isso que faz a relação de gigantismo dela. Ela ter 80 metros de altura já é considerada gigante, né? Acima de 60, na verdade. Perfeito, professor. Eu só ia fazer mais uma pergunta relacionada a isso. Não sei se a Pode. senhora vai querer perguntar mais uma vez. Mas acho que depois eu vou fazer para a gente dar continuidade, que senão eu vou ficar perguntando até amanhã. Mas então, eu ia perguntar assim: a gente chama de árvores gigantes, então, porque é relacionada ao padrão médio das árvores na Amazônia, certo? Sim. Mas, tipo, comparando essas árvores com, sei lá, talvez a maior árvore do mundo. Eu particularmente não sei qual que é a maior árvore do mundo, mas qual que é a diferença em tamanho entre a árvore que hoje deve estar no Guinness Book, né? Como a maior árvore do mundo, e essas? Qual que é a diferença de altura entre elas? Pronto. A maior árvore do mundo, né? Inclusive o pesquisador Tobias Jackson, ela estava na expedição que descobriu a maior árvore do mundo. Ela encontra-se, na verdade, na Malásia, né? Ela tem aproximadamente 104 metros de altura, né? E ela está num conjunto de montanhas, né? Ela está num vale, na verdade. O que explica, de modo geral, como é que essa floresta se mantém em pé, essa árvore se mantém em pé. Porque se o vento, de modo geral, imagine um gigante se manter em pé, né? Então, olha só, ela vai lutar contra o vento. Então, lá no vale, de modo geral, ela vai estar protegida do vento. Então, por isso que uma das explicações pode estar relacionada também à relação que ela encontra-se no vale e permitiu que ela crescesse tanto. Então, a maior árvore do mundo hoje está na Malásia, aproximadamente 104 metros de altura. A Francisca fez mais uma pergunta. Ela perguntou se não tem um relato em nenhuma outra região do Brasil sobre árvores gigantes. Não, assim, os nossos relatos iniciais, essa primeira, a única árvore, na verdade, nessa região, a árvore de relatos de gigantismo somente nessa região. Pode ser que encontre-se árvores gigantes em outras regiões da Amazônia ou do Brasil? Pode, porque o nosso monitoramento ele representou na nossa Amazônia apenas 0,01% da Amazônia. Então, olha a riqueza extraordinária que a gente tem, sem mesmo a gente conhecer de modo geral. Então, olha a altura dessas árvores, né? Mas, assim, os estudos outros, pode ter que exista na Amazônia, em outra região, mas nossos estudos é o único que encontrou na Amazônia, de modo geral, essas maiores árvores. Perfeito, Diego. Acho que a gente pode dar continuidade, senão a gente não termina. Graças. Galera, vai colocando as dúvidas aí se quiserem. A gente vai respondendo ao longo da apresentação. Vou passar aqui. Então, vou colocar para vocês aqui. Voltar para a apresentação.
Então aí, olha, a gente encontra a famosa árvore, né? A maior, de Nisa excelsa. Tá aí um momento único na minha vida, como pesquisador, como professor, né? Único porque a gente encontra aí nessa região, estar embaixo dessa árvore é a melhor experiência da minha vida, sem sombra de dúvida. Né? Então, assim, para a gente estar nesse ambiente de floresta primária, né? Representa um ganho muito grande, né? E assim, lá, quando a gente chega nessas árvores, a gente, como pesquisador, precisava realizar vários monitoramentos, né, de pesquisa. Uma delas era subir na árvore. A gente precisava subir nessas árvores, né? Quem teria coragem de subir nessa árvore de 88 metros de altura? Então, a gente, através de método de escalada em árvore, né, a gente conseguiu subir nessas árvores, né? Aí esse verdadeiro aqui, o Fabiano, foi o grande um corajoso para subir nessa árvore, auxiliado pelo Jonathan, e conseguiu subir nessa árvore e jogou de lá de cima uma corda que permitiu que a gente medisse a altura total dessa árvore. Então, confirmou os dados que a gente tinha do monitoramento de LiDAR dessa região, né? Então, ele subiu mesmo com corda lá em escalada e fez a conferência do tamanho dessa árvore. Pode fazer pergunta. Eu ia te perguntar, por que precisa da confirmação humana mesmo de que a medida da árvore era essa? Por que não podia só confiar na medida que a tecnologia, né, deu? Ótima pergunta. Assim, porque a tecnologia, ela de modo geral, ela é uma ferramenta muito eficaz, a tecnologia LiDAR, né, que apresenta poucos erros, mas ela está sujeita a erros de monitoramento, de manipulação de dados. Então, assim, a gente precisa, de modo geral, validar essas informações. Então, mesmo que a tecnologia me identifique, a gente precisa ir lá e validar essas informações para a gente dizer, olha, a gente encontrou realmente as maiores árvores da Amazônia. Entendeu? Vamos continuar aqui, então. Aí a gente fez também um inventário florestal, né? E coletou material genético de solo. O que é o inventário florestal? A gente chegou nessa região e em torno da árvore a gente monitorou. Então, quais são as outras espécies que compõem ali aquela vegetação? Além da mangerim vermelho, quais seriam as outras espécies? Coletou material genético para saber se estava relacionado ao gigantismo, né? E o solo, para verificar se o solo está afetando no gigantismo dessa região, né? Esses estudos eles vão ser divulgados, né? Vai ser através de artigos científicos, a gente já está trabalhando na publicação desses artigos. Tá? Outra coisa, a gente levou um drone para fazer o monitoramento e também validar lá. A gente precisava colocar o drone sobrevoar a região e fazer uma dimensão também 3D daquela área. Então, a gente levou o drone, o professor Marcos Vinícius, da Embrapa, que foi responsável pelo drone e monitoramento da vegetação por meio do drone. Bom, estou cansado, eu gosto de mostrar vídeo, porque o vídeo representa muito mais para a gente do que a gente viveu. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. O nosso desafio não era somente descer, subir o rio. O nosso desafio, quando a gente chegou na região, infelizmente a gente não conseguiu chegar na árvore de 88 metros, mas a gente conseguiu chegar nas árvores, várias árvores gigantes, né? E que deixou um gostinho de quero mais. Mas a gente chegou lá e sentiu muito satisfeito, porque a gente fez o nosso trabalho tranquilamente. Chegou a hora de voltar, né? Todo mundo com saudade, pensou que ia ser fácil, né? Porque subindo, né? E descendo todo santo ajuda. Então, na verdade, o que acontece? A gente encontrou vários desafios. E um dos principais desafios eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Pedir licença. Diego, só deixa eu falar, na hora de for compartilhar, a caixinha da opção do áudio tá desativada, tá? Aí tem que ativar de novo. Tá, pode deixar. Diego, eu não tô vendo o vídeo, tá? Só pra falar. Tá, eu vou tem que trocar a tela. Vou trocar
a tela agora. Pronto. Aí, então a gente chama esse local específico aí de Siriringa, né? Que é a volta. Vou abrir aqui, ativar o áudio e você me diz que está escutando. Tá? Está conseguindo ver agora? Vídeo? Vou passar o vídeo e depois eu comento, só para vocês observarem o grande desafio que era voltar descendo o rio. Ai, caralho! Tá que pariu, meu irmão! Eu vou parar aqui porque ele se animaram demais. Então, assim... Diego, eu ia te perguntar, foram quantos dias de expedição, mais ou menos? Tipo, desde a ida até a volta? Foram quantos dias? Isso, quantos dias de expedição? Isso. O pessoal tá falando agora que quer virar explorador de árvores. Os dias das expedições foram um total de 10 dias. Foram 30 pessoas, tá? Uma única mulher representando a pesquisa feita pelas mulheres, de modo geral, no Brasil, né? Uma pesquisadora, a professora Eugeliane, e 29 homens, né? Então, a gente foi lá em busca dessas árvores. A professora Eugeliane, ela é especialista em identificação de árvores. Aí, a ida dela com a gente. Então, a gente demorou 30 dias. Vou mostrar um outro vidinho para vocês ficarem animados. O outro vidinho a gente chama, para demonstrar um outro local que a gente chama de Urucupatá, né? Mas é um nome indígena também, né? Que eu vou mostrar para vocês agora, que foi um desafio para a gente também na volta. Pronto, vou deixar vocês observarem agora e olha o grande desafio para a gente voltar. Sensacional! Muito bom para vocês mostrarem, assim, a gente precisava descer o rio, né? A gente não tinha como a gente descer do barco para poder passar, a gente precisava e a gente fazia isso com a máxima segurança possível. Por isso que a gente contou muito com a experiência da comunidade local, também com a segurança do corpo de bombeiro, né? Então a gente contava muito com essa segurança e era necessário naquele momento, né? Então, assim, para mostrar, de modo geral, um vídeo assim, final, que eu considero, um vídeo que eu mostro, de modo geral, um local, tanto para a ida como para a volta, que foi muito desafiador para a gente, né? Como a gente iria voltar num lugar contando com a experiência dessa população. Vou compartilhar aqui com vocês o videozinho. Que esse foi o grande desafio da gente voltar. Okay. Esse vídeo a gente tem Itacará. Lembra que a gente, na ida, a gente precisou empurrar as embarcações e levar ele ou no ombro, né? Que eu mostrei o vídeo. Agora, o nosso grande desafio era descer essa corredeira. Então, assim, os comunitários, né? Eles tiveram coragem de descer, né? Se vocês observarem aquele lá de vermelho, com o molete vermelho, vou mostrar quem era, né? Mas depois
eu falo para vocês. Observem o vídeo aí. Lá vem os doidos, meu irmão! Vai lá ainda! Vocês viram aquele de colete amarelo lá? Pois é, nunca vai ser eu. Eram os comunitários, né? Que tinham experiência em lidar com essa região, né? Então eles foram uma questão de máxima segurança possível para descer essa região de modo geral. Muito bacana os vídeos, né? Só para vocês ficarem animados. Eu preciso mostrar aqui de modo geral, voltar para a apresentação um pouquinho. É bem rapidinho, né? Só para finalizar. Foi? Foi, né? Só para finalizar. Então, aqui a gente teve os apoiadores, tá? Assim, a gente contou muito com a Spot, que é uma empresa que faz o monitoramento. Então, a gente tinha um monitoramento via satélite. Se precisasse, acontecesse alguma coisa com a gente na região, no monitoramento a gente conseguia ligar, obter informação tanto com o Exército quanto da Polícia, de modo geral. Então, a gente conseguia fazer esse monitoramento. A Spot nos cedeu esse equipamento para a gente fazer o monitoramento dos pesquisadores. Né? A Fundação Jari, que é uma empresa que trabalha na região, junto com o INPA e o CMBio, nos apoiaram também nessa expedição. Quem financiou essa expedição prioritariamente foi a Universidade do Vale de Jequitinhonha, a Universidade de Cambridge e o INPE. Né? Isso é mérito para eles poderem financiar junto com a gente. Bom, muitos me perguntam se valeu a pena a expedição, né? Tinha horas que eu ficava assim, ó, cansado, muito cansado, né? Mas quando eu cheguei na região, né, e vi a dimensão das árvores gigantes, aí nessa região, para mim foi maravilhoso, a maior experiência da minha vida. Eu sempre falo isso. Então, inicialmente, você tem que ficar assim, jogado na embarcação, né? Então, precisando, mas valeu muito a pena. Bom, de modo geral, era isso que eu queria mostrar para vocês, mas eu vou mostrar só um vídeo para finalizar a expedição, né? Para vocês verem o que foi, o resumo da expedição, né? O que foi ela como um todo. Pessoal, a gente vai só esperar o Diego passar o último vídeo e aí a gente já parte para as perguntas, tá? Que o pessoal já tá perguntando. Mas vamos mandando pergunta mesmo. Tá bom. Eu vou fazer a pergunta. Vou deixar aberto para a pergunta aí. O último vídeo. Pronto. É um resumo da expedição, eu considero. Então, fique à vontade. É a nossa expedição. E depois vocês podem fazer todo tipo de pergunta. Yeah, no, the people like
Pronto, finalizei. Diego, como é que faz para ir para as expedições? Eu quero. Eu quero finalizar dizendo que a gente vai ter uma próxima. A gente aprovou um projeto de 60 mil para monitoramento de árvore gigante na região da RDS do Iratapuru, através do Fundo Natura, do Fundo do Iratapuru, na verdade. E a gente vai continuar com as pesquisas na Amazônia, junto com o professor Érico e os pesquisadores, a gente vai encontrar, vai atrás das outras árvores gigantes na região. Né? E assim, a gente fica muito satisfeito pelo convite, já agradeço e estou aberto para as perguntas. Ó, galera, abriram para as perguntas aí. O pessoal já começou mandando pergunta. Eu vou lendo então, mas se alguém quiser perguntar pelo próprio microfone também, deixa o nome que a gente vai seguindo a ordem. E aí, quando chegar no seu nome, você abre o microfone e pergunta, tudo bem? Ó, eu vou começar lendo as perguntas aqui do pessoal. Peraí, deixa eu achar. Achei. Tá ótimo. Ó, a Yasmin perguntou se vocês tiveram que andar quantos quilômetros, né, para chegar nessas árvores. Pronto. A estimativa que a gente tinha era andar aproximadamente 10 quilômetros para chegar às árvores maiores, né? Então a gente foi ao longo do rio, subindo o rio, mais de 200 quilômetros, 220 quilômetros pelo rio, e chegamos na próxima floresta. Na floresta em si a gente andou em torno de 10 a 20 quilômetros, né? Umas estimativas que a gente tem, caminhando e buscando o santuário de árvores gigantes, né? A gente caminhou pela floresta. A Francisca fez uma pergunta aqui. Peraí que eu me perdi aqui nas perguntas. Diego, você falou que a população que morava lá ajudou com o caminho em si, mas eles ajudaram nos conhecimentos sobre as árvores gigantes? Sim, ajudaram, né? A população ela foi incrível, na verdade. Para descrever a população lá da comunidade de São Francisco do Iratapuru, ela foi extraordinária quanto ao conhecimento dessas árvores. Elas ajudaram, de modo geral, a identificar essas árvores na região com a gente. Né? Então, a gente conseguiu dar o apoio na identificação pelo nome popular, a gente tinha profissional que pôde identificar pelo nome científico posteriormente, né? Mas essas comunidades foram extraordinárias nessa ajuda. A Yasmin perguntou se vocês tiveram que dormir no meio da mata. Eu esqueci de falar isso, muitas vezes, né? A gente já dormiu aproximadamente 5 dias, só que a gente dormia próximo ao rio, né? Mas a gente dormia na mata, né? Próxima à mata, a gente chegava aproximadamente, andava pelo rio, parava aproximadamente 4h30, 5 horas, que já está escurecendo, né? E fazia o nosso acampamento. Inclusive, nosso acampamento, na verdade, chegou na hora de montar, né? Os meninos da comunidade nos ajudaram nisso. E chegou no dia que a gente estava dormindo, chegou a cair, né? O nosso acampamento. Bum! Né? Que engraçado. Foi muito engraçado, né? De modo geral. Mas a gente... É um pouquinho perigoso, mas engraçado. Então a gente dormiu 5 dias na floresta, de modo geral. Peraí. A Isabela parabenizou vocês, porque a expedição foi incrível, realmente. Incrível. E a Francisca queria perguntar. Francisca, pode usar o microfone. Gente, Diego, eu queria saber se a população que mora lá, ela costuma fazer uso de algum outro recurso dessa árvore sem ser madeireiro. Tipo, tá vendo que ela é uma fabácea, né? Então o fruto dela é do tipo seco, legume, mas eles provavelmente não comem esse fruto, né? Então eu tava pensando se eles usam com alguma propriedade medicinal ou algo do tipo. Tá. Ótima pergunta, Francisca. Obrigado pela pergunta, na verdade. Assim, essa espécie ela não é utilizada pela população local, né? De modo geral, para fazer, por exemplo, chás porque é um produto, como você falou, uma fabácea, né? E ela tem em forma de legume, o fruto dela, então ela não é comestível. Ela não utiliza de modo geral, mas ela tem na região ela só tem valor madeireiro, né? Mas assim, ainda há poucas pesquisas sobre as propriedades medicinais dessa espécie específica. Ok? Acho que Francisca. Respondeu sim, ótimo.
Eu tinha umas perguntas também, galera. Se vocês quiserem me interromper no meio das perguntas, podem interromper, porque eu tipo, separei umas 13 aqui para perguntar, tá? Então eu vou perguntar. E aí, se alguém quiser colocar o nome enquanto eu estiver perguntando, aí eu paro aqui e a gente pergunta de vocês, tá? Diego, eu queria saber de alguns dados, assim, tipo, 2 dados específicos. Eu não sei se vocês chegaram a medir esse tipo de coisa, mas sobre o diâmetro dessas árvores, tipo, teve alguma dessas árvores gigantes que vocês mediram que era mais gordona, assim? E da idade dessas árvores também. Eu quero saber quanto tempo elas estão lá, se vocês têm uma estimativa disso. Uma ótima pergunta, na verdade. Assim, o diâmetro dessas árvores, a gente mediu 15 árvores gigantes na região. O diâmetro dela, ela partia em torno de 2,5 metros até no máximo 4 metros. No máximo. Então, 4 metros de diâmetro, uma árvore que ela precisava, assim, 3,5 metros. Vamos supor que a gente não recorda muito bem de cabeça maior. Mas aí, a maior, por exemplo, lá a sequoia gigante lá dos Estados Unidos, ela tem 5 metros de diâmetro. Mas essas espécies, o que nos surpreendeu foi que essas espécies ela não tinham um diâmetro tão grande, para ela manter uma altura tão grande como essa, mas ela é uma madeira muito densa, então que proporcionou que ela mantesse de modo geral em pé. Então o diâmetro dela saiu em torno de 2,5 a 3,5. Então é muito gente abraçando essa árvore para poder saber o diâmetro dela. Dá umas 4 de mim, praticamente. A outra pergunta era sobre? Eu esqueci, que eu me esqueci. A idade delas, vocês têm estimativa das idades? Pronto, a idade dela, a gente teve que coletar material genético para verificar a questão da idade. Mas as estimativas é que ela tem aproximadamente 500 anos. Né? As estimativas chutando. Então, a gente, provavelmente, quando o Cabral chegou no Brasil, ela era uma mudinha, né? Como o nosso professor falou lá, da Embrapa Acre. Isso é muito maneiro, muito maneiro. Eu só ia perguntar, tipo, quando vocês estão preparando o artigo, né? Quando sair, será que você consegue me dar um toque? Ou a Adri manda lá pra gente? Consigo, mando. Perfeito. Ó, a Amanda fez uma pergunta aqui. E como é que é a vegetação ao redor dessas árvores gigantes? Tipo, em relação à absorção de nutrientes, do solo, próximo dessas árvores e tal? Porque deve ter muita competição, imagino eu também. Muito bom a pergunta, assim. A vegetação em torno dessas árvores gigantes, na verdade, é uma vegetação que a gente chama de vegetação primária já, né? Uma vegetação já com um dossel consolidado, né? E que tem muitas espécies, inclusive regeneração de angelins. Mas como a Francisca falando agora, ela é uma fabácea, então o fruto dela ela dispersa pelo vento. Então a regeneração natural embaixo das árvores gigantes não era um tão grande assim pelas nossas dimensões. Mas ela tinha uma vegetação, como por exemplo espécies como a capu, espécies de floresta de terra firme. Tá? Então, assim, uma ótima regeneração natural, né? Específica de outras espécies, e o solo dessa região é um solo que a gente está trabalhando na análise dele, mas é um solo que a gente chama de solo típico dessa região. A camada inicial desse solo é cheia de matéria orgânica, mas embaixo dela não é tão... a camada é uma camada superficial. Tá? Então, assim, a gente só que acha um solo bem específico dessa região mesmo de Amazônia. Ó, gente, a gente tem mais uns 3 minutos para perguntar. Eu vou continuar perguntando, que daqui a pouco, senão a gente vai ter que abrir outro ciclo, tá? Só para terminar, a relação com o nutriente do solo dela, a gente está avaliando ainda, tá? Massa demais. Eu tinha mais uma perguntinha aqui, ó. Algumas perguntinhas. Que era, tipo... Peraí que eu achei. Era uma pergunta... É boba, na verdade, mas eu queria perguntar. Porque, assim, a primeira relação que acho que criança geralmente tem com árvores gigantes é quando você lê O Pequeno Príncipe e você encontra o tal do baobá. Existe isso na Amazônia? De onde é que são essas árvores? E, tipo, por que não são o baobá, se é dito como se fosse tão grande assim? Por que o baobá não tá no Guinness Book ou em alguns outros lugares que tem árvores gigantes? Bacana. Assim, o baobá é uma espécie típica, não é típica da região amazônica, né? É uma espécie típica, mas ela é uma família Bombacácea, né, que a gente chama. Então, a família que ela
você pode observar que ela tem um tronco muito largo. Então, a gente tem na Amazônia, o símbolo da Amazônia, na verdade, é a sumaúma, né? Uma espécie que é símbolo da Amazônia. Então, ela é uma espécie de bombacácea, da mesma família do embaubá, né? Então, assim, as famílias são iguais, mas ali, naquela região específica, a nossa teoria é que poderia ser um angelim vermelho, poderia ser uma castanheira, poderia ser uma sumaúma, mas a gente encontrou lá na região um angelim vermelho. Perfeito. Ó, a Francisca, a gente tem mais 1 minuto e meio. Será que dá para responder? Acho que dá. Ó, sim. a Francisca perguntou se essa é uma espécie pioneira. E se sim, ela provavelmente surgiu quando não tinha quase nenhuma árvore ao redor, né? Sim, vamos lá. Ela é uma espécie pioneira, realmente. É uma espécie pioneira que ela necessitou de luz inicialmente para se estabelecer. Logo, ali naquela região, ela precisou, de modo geral, muitos anos atrás, né, 500 anos que a gente estima atrás, ela precisava ali, então, se impor para poder crescer mais do que as outras. É uma espécie pioneira que precisava de luz. Certinho? Perfeito. Diego, você terminou a fala? Que aí eu ia falar que falta menos de 1 minuto, aí ia falar pra gente começar um outro ciclo de novo. Que é, tipo, a gente vai fechar essa sala de novo, mesma coisa. Todo mundo clica lá no mesmo link e eu vejo vocês já já. Vou fechar aqui. Tá bom. Eu tinha esquecido de colocar pra gravar, né? Gente, não me batam. Enfim. E aí era justamente perguntar sobre, tipo assim, a Amazônia, ela tá com esse grande risco, porque uma vez desmatado, você altera todo o clima na região, e inclusive agora aqui de São Paulo também tá sentindo isso já. E aí eu queria saber quais que são esses riscos para essas árvores, se elas vão correr o risco de morrer ou de não conseguir mais se desenvolver, porque com todas as queimadas, com todas esses cortes, essa devastação na Amazônia, que está alterando o solo, está alterando o clima, pode vir a matar essas árvores gigantes. Bom, ótima cogitação, porque assim, é uma relação bem interessante. Porque nessa região, realmente, a gente tem que buscar a preservação de muitas dessas áreas. Infelizmente, algumas expansões causam o desmatamento dessa região, que, de modo geral, não é manejo, tá? Desmatamento significa retirada e exposição de solo. O manejo nessa região significa a retirada de algumas espécies para favorecer o crescimento de outras espécies, né? Isso é, teoricamente, manejo. A queimada e o desmatamento, ela representa um grande desafio para nós, né, de modo geral, de política pública, implementar para não que seja feito, né? Essa região, com a minha pouca experiência, eu digo que ela está preservada, intocada, essas árvores gigantes nessa região, né? Porque elas são muito de difícil acesso. Mas cabe daqui com o tempo implementar talvez política de realmente preservação dessas espécies. Inclusive, assim, essas espécies, vocês podem me perguntar assim mesmo, professor, a gente pode ir lá visitar as árvores gigantes da Amazônia? Né? Podem. De modo geral, se for um turismo ecológico, consciente, inicialmente a gente precisa entender como pesquisador qual o grande desafio que essa relação tem. E a gente não pode, de modo geral, afetar essa região. Né? Então, a gente precisa fazer um estudo detalhado para a gente ver como a gente não afetaria essa região. Que, para a gente, no Brasil, a gente tem que ter muito orgulho de ter essas árvores nessa região. Muito orgulho mesmo. A gente tem árvores maiores da Amazônia na região. Tá? Ó, a Elo. Elo fez uma pergunta que complementa a minha, que é, tipo, não só a questão de matar as que já existem, né? As árvores gigantes que já existem, mas impedir que se apareçam novas dessas árvores. Exato. O desmatamento, ele é o grande desafio hoje na Amazônia, principalmente através de políticas inadequadas, né? Que não promovam a preservação e a conservação, na verdade. A gente fala... nós, como engenheiros florestais, a gente fala mais um pouquinho de conservação, né? Que é o uso de maneira consciente, né? Por comunidades tradicionais, por exemplo. Teve uma pergunta anterior que eu acho que eu não consegui responder. As comunidades tradicionais, ela conseguem lidar diretamente com essa vegetação sem causar um grande impacto, que é o caso das castanheiras nessa região. Os castanheiros coletam a castanha, que é o principal benefício deles, para vender no mercado,
que não mexem com as outras espécies que não têm interesse, inclusive o madeireiro. Então, na verdade, o principal ganho é os não madeireiros naquela região. Então, a castanha da Amazônia, por exemplo, é um grande, para a gente aí é um grande desafio em manter essa floresta numa relação harmônica com a natureza. Perfeito. E eu ia te perguntar, assim, voltando ao assunto sobre as comunidades locais, eu gosto muito de saber sobre as lendas que tem em torno desse Brasilzão. E aí eu queria saber se, tipo, vocês ouviram algumas lendas sobre essas árvores, sobre os tamanhos dessas árvores, alguma coisa do tipo. Não, bacana. Infelizmente, a gente não viu nenhuma lenda, né? Assim, em relação às árvores, né? Não existe nenhuma lenda específica nessa região. Essa região, de modo geral, eu vim trabalhando nela desde 2010, 2011, né? Então, assim, a gente tem uma relação muito boa com essa comunidade. Inclusive, chegar até eles foi um papel crucial que eu consegui fazer junto com o professor Érico. A gente consegue dar uma relação muito forte. Então, assim, hoje eu passei bastante tempo ali, não vi, né, uma ideia, né, o que pode ter acontecido com essas árvores crescer tanto. Mas é uma ótima sugestão. Seria maneiro ter essas perguntas. Ó, a pergunta agora que eu queria fazer, galera, vão perguntando se vocês quiserem, porque senão essa aqui vai acabar virando a última, senão a gente estoura muito tempo, tá? Mas é uma pergunta que eu queria fazer porque às vezes a gente tem interesse muito grande em ajudar. Mas eu, por exemplo, eu sou de São Paulo, não dá para pegar um avião todo dia e até aí falar, eu vou falar, tudo bom, quero ajudar na preservação, sabe? E aí eu queria saber como a gente, que está tão distante, né? Tem pessoas de vários lugares aqui do Brasil que estão vendo essa conversa hoje. E como é que a gente consegue ajudar? Como é que a gente consegue atrair a atenção das pessoas para a questão da preservação, para a questão dessas árvores? E como é que a gente traz esse olhar mais, vou dizer, mais sensível com relação a essa preservação, sobre a importância dessas... Aliás, de toda essa mata no geral, né? Uhum. De modo geral, a gente pode ter uma relação bem simples. Assim, a gente tem que começar a nossa mudança por nós mesmos, né? Primeiramente, a gente precisa pegar pequenos gestos no cotidiano, como, por exemplo, o consumo excessivo de água, o consumo excessivo, né, de papel, né, de modo geral, e realmente a coleta seletiva. Então, assim, realmente valorizar essas pequenas coisas para que a gente poder, de modo geral, contribuir para a preservação. E a pessoa, a gente estaria sendo muito hipócrita em mencionar a preservação da Amazônia e não fazer pequenos gestos de preservação do nosso próprio ambiente. A gente chega a plantar uma árvore, né? É muito importante. O que seria uma árvore? Conscientizar, de modo geral, jovens como vocês, o que seria uma árvore, a importância dessa árvore, isso para a gente é extraordinário, né? A gente precisa conscientizar a nossa pequena população, as nossas crianças, sobre a importância da árvore, né? A árvore ela é muito importante para a manutenção de clima, para a manutenção de solo, enfim, a gente ter pequenos gestos que contribuem para o desenvolvimento e a preservação do meio como um todo. Perfeito, é verdade, é verdade. É sempre bom lembrar desses pequenos detalhes de gente, não adianta querer preservar lá se não preserva aqui, né? É verdade. E só mais uma pergunta que eu fiquei muito na dúvida agora. Eu queria saber se tem espécies invasoras, espécies de árvores mesmo, por lá na Amazônia, ou nessa região que é preservada, né? Uma coisa que eu sempre fico em dúvida. Porque dependendo do tempo em que a unidade de conservação foi construída, foi declarada, estabelecida, talvez já existissem espécies invasoras por lá e que já devem estar estavam causando um estrago por lá ou não. Entendi. Bom, nessa região, da região do realmente preservado, não existe espécie invasora. No nosso inventário florestal, que é o levantamento das árvores da região, a gente não encontrou nenhuma espécie invasora, né? Mas ali na região do Vale do Jari próprio, a gente tem uma espécie, né, que ela se tornou exótica, né, que é uma espécie exótica, que é a acácia, manjo, e invasora também na região, mas ali não chega nem perto onde estão as árvores gigantes, né? É árvores realmente que vieram de plantios e se tornou invasora naquela região, mas perto de plantio de eucalipto, não plantio propriamente de não a floresta nativa em si, né, preservada.
Perfeito. E eu juro que eu tinha uma pergunta. Eu vou só responder. Assim, como é que é feito o monitoramento assim da segurança dessas unidades de conservação, né? Ainda que seja difícil acesso e tudo mais, eu não duvido que alguma hora ou outra não chegue alguém e quer dizer, a gente vê tantos casos de violência e de Sim. intrusão mesmo, né, desses locais. E eu queria saber como é que é feito esse mecanismo de monitoramento. Porque eu não imagino que tenha um guarda a cada esquina de árvores, por exemplo, né? Realmente a gente não tem, realmente é um grande desafio hoje para a Amazônia monitorar essas unidades de conservação. Normalmente são poucos os profissionais para lidar com o monitoramento dessa vegetação. Vou lhe dar um exemplo bem assim claro, é a unidade de conservação da Estação Ecológica do Jari, que a gente tem lá, uma unidade de unidade de conservação de preservação total, né? Preservação permanente. Na verdade, é uma unidade de conservação de preservação, e que ela é monitorada por dois, né, profissionais. Um líder dessa unidade de conservação, que é o seu Nilton, do CMBio, né, e o outro responsável lá justamente que fica monitorando, para monitorar uma imensa área, né? Mas existem outros mecanismos também de monitoramento, tá? Assim, como, por exemplo, o sobrevoo na região, né, através com um avião mesmo, para verificar se nos limites das estações ecológicas está existindo invasão. Então, eles fazem esse monitoramento, mas, de modo geral, é um custo muito alto, que nem sempre a gente tem um monitoramento para fazer isso, dinheiro para fazer esse monitoramento. Tá? Mas é uma estratégia também. Perfeito. Ó, a Fran, ela fez um adendo aqui. Ela disse que não é uma pergunta, mas ela achou legal compartilhar com a gente a importância dessas árvores, né? Ela disse que ela colocou aqui umas informações de que cada angelim vermelho é capaz de ter a mesma quantidade de carbono que um hectare de selva tropical. Isso quer dizer que pode armazenar até 40 toneladas de carbono, o que equivale ao que absorvem entre 300 e 500 árvores pequenas. Isso é muito, muito bacana. Nossa, Muito sensacional. bacana, mostra a importância da relação dessa árvore com o clima e a importância dessas árvores gigantes para a Amazônia. Para o mundo, né? Sim, sim. Diego, se o pessoal não quiser mais perguntar, e para a gente não tomar muito seu tempo, né? Que a gente passou aí já uns 30 minutos do que a gente se propôs, né? De roda de conversa. Eu queria te agradecer por estar aqui, por se disponibilizar para poder dar todas as informações para a gente, mostrar a importância dessas árvores para a gente, que não são tipo, essa é uma árvore gigante, é bonitinho, sabe? Então, muito obrigada por isso. Eu acho que é esse o propósito que a gente vem fazendo aqui dessas rodas de conversa, é justamente trazer para o pessoal esses pequenos conhecimentos de coisas diferentes, mas que mostram a importância de como tudo está conectado, né? Não tem nada, tipo, separado, se sumir já tá tudo certo, não vai dar problema, sabe? Então, eu queria te agradecer de verdade por isso e parabenizar, assim, o trabalho de vocês é maravilhoso, assim, tanto como professor, como engenheiro florestal, como agora explorador. E eu espero que vocês consigam fazer a segunda exploração logo e que o artigo saia, assim, eu tô muito ansiosa para poder ler o artigo, eu quero saber como é que cada detalhezinho está tratado. Deixa eu só te informar que a gente já tem um artigo que preveu a árvore gigante de 88 metros, tá? Eu vou compartilhar com vocês. O artigo com o professor Eric, que foi participante desse artigo. Por favor, eu vou mandar lá pro pessoal. E aí a galera vai ter a honra de poder ler isso. Vai ser muito legal ter esses dados, vai ser muito maneiro. E é isso, eu queria muito te agradecer. E eu só queria saber, tipo, tá programado para vocês fazerem a próxima expedição? Tá. Bom, a gente estava programado para esse ano, né? Esse ano na expedição, na mesma época, em agosto, mas infelizmente a gente vai adiar para ano que vem, né? Inclusive, uma boa notícia assim, que a gente vai ter, a gente pode ter algumas empresas querendo fazer o acompanhamento dessa expedição, né? Para fazer as filmagens, inclusive uma empresa que pode fazer um documentário sobre as próximas expedições, que é muito bacana, é isso que eu apresentei para vocês aí. Assim, a minha visão da expedição, eu queria mostrar alguns vídeos para vocês se animarem, porque isso realmente, como eu mencionei com os meninos, isso a Globo não mostra, né? Que é aqueles vídeos muito bacana, então é só para vocês entenderem. Peço desculpa se a gente errou em alguma coisa, mas assim, eu quis trazer realmente uma experiência da expedição e dizer que eu fiquei muito honrado pelo convite. Agradeço a Adriana, acho que ela deve estar aí escutando, né, por me indicar.
Eu valido também as informações com o professor Érico, dos outros pesquisadores que participaram, porque eles foram primordiais. E agradeço esse convite e me senti muito à vontade para discutir com vocês, assim. E um projeto maravilhoso esse que você está executando, é muito maravilhoso. Parabéns, né? A gente que agradece, Diego, foi sensacional e acho que você ficou mais tranquilo porque é todo mundo aluno aqui, a gente só quer aprender mesmo, né? Acho que é essa a vantagem. E aí você vai ficar famoso, então, com um documentário, vai aparecer na Netflix. A gente já tá só esperando. Nossa, sensacional, sensacional mesmo, Diego. Muito obrigada. Obrigado. E eu queria fazer um convite também, porque agora, semana que vem, se eu não me engano, eu acho que é semana que vem. Eu falo o dia certinho para você também, mas talvez seja algo que você queira, se interesse também, que a gente vai fazer um papo com o Carlos Nobre, o Dr. Carlos Nobre, sobre a Amazônia 4.0. É um negócio, muito bom. Um dos assuntos que eu queria trazer para cá, e aí a gente vai ter esse papo com ele. Assim, eu sei que ele é uma referência bastante nessa ideia de desenvolvimento sustentável, socioambiental, né? E, enfim, de repente você quer assistir, vai ser uma troca bacana. Eu espero que eu tenho o maior prazer de assistir, né? Um super profissional, eu com certeza vou assistir. Perfeito. Tá? Obrigado. Muito obrigada, Diego, mais uma vez. Obrigada mesmo, e sensacional. É que eu estou à disposição, tá? Perfeito, e eu vou te mandar o artigo, beleza? Pode me cobrar, que eu mando. Vou pedir pro professor Érico. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada, gente. A gente vai finalizando por aqui. Amanhã e sexta-feira tem mais. E é isso, pessoal. Vou esperar vocês e muito obrigada de novo pelo comparecimento de todo mundo, tá bom? Obrigada de novo, Diego. Foi sensacional. Pessoal, volte sempre que puder. Na próxima expedição, ó, daqui 2 anos vai ser então, aí a gente vai fazer mais uma. Agora vocês foram escalar a árvore de 88 metros, né? A gente vai querer saber. Vai ter um papo quarentena só disso. Tá ótimo. Muito obrigada, Diego. Muito obrigada, gente. Um beijão. Tchau, tchau, pessoal.